assunto assim que sempre entra em voga é precificação. E aí eu falo que precificar realmente para serviço é complicado, porque eu tenho várias coisas que eu preciso fazer e calcular para eu poder chegar num preço bacana, né? Então, vou falar hoje do que eu normalmente considero, que são coisas que precisam ser consideradas, certo? Então, vamos pensar no que a gente precisa, né? Primeiro, eu preciso saber da minha mão de obra. Eu tenho horas disponíveis para vender, né? Porque às vezes eu tô lá com um bando de assessorias e eu não consigo mais assumir horas. Ou eu vou ter que entregar mais horas para o escritório, ou eu vou ter que contratar alguém. Então, esse é um cálculo que a gente faz. Quanto que custa isso, né? Quanto que custa o sócio, quanto que custa a operação, considerando só a parte jurídica, tá? Depois eu tenho que pensar no meu custo fixo, né? Que independente de ter cliente, não ter, eu tenho um custo fixo ali que vai estar no meu dia a dia. Então eu tenho que colocar isso quando eu vou precificar. Eu tenho que pensar que eu vou pagar tributo. Então qual que é o meu regime tributário, qual que é a alíquota efetiva, né? Pelo menos média do que eu tenho costume de pagar. Bom, gente, aí eu já sei quanto que custa, né? Operação, custo fixo, tributo, e aí eu vou começar a considerar as coisas que me diferem dos demais, porque quando a gente pensa em precificação, tem que pensar basicamente em 3 formas, assim, para eu mesclar, pelo menos é o que eu indico para os meus clientes. Se eu me pago primeiro, se eu tô compatível com o meu concorrente e se o cliente que eu escolhi consegue me pagar. E aí, para isso, eu preciso pensar no mercado, no meu posicionamento e tudo. Por quê? Porque a partir do meu posicionamento, da minha especialização, do meu tipo de cliente, é que eu vou fazer a minha margem de lucro. Eu vou estipular a minha margem mínima de lucro para eu poder incluir nesse custo, para eu poder precificar. E precificar para não pagar para trabalhar, entendeu? E aí, gente, sabendo isso tudo, eu começo a pensar o quê? Quantas horas, quanto que é o tempo que eu vou gastar com esse cliente? Como você já é advogado, você sabe mais ou menos a tramitação de um processo, o tempo que isso custa, o tempo gasto. Você pode colocar ali na pontinha do lápis, por exemplo, quanto tempo eu gasto na primeira reunião, quanto tempo eu gasto na segunda, quanto tempo eu gasto para estudar processo, quanto tempo eu gasto para fazer uma peça, quanto tempo eu gasto para ir no tribunal, quanto tempo eu gasto para falar com o cliente, dar retorno para o cliente. Vai computando horas. Infelizmente, a gente tem que fazer isso, porque vocês vendem horas, é venda de serviço, então eu preciso computar tempo. E aí eu já tenho toda a precificação, né? Já sei que eu vou me pagar, já tenho as horas que eu vou gastar, então eu tenho um preço médio. Que aí é uma base de cobrança para saber se tá bom, se não tá, se paga, se não se paga, qual o poder de negociação daquilo, né? Quanto que ele pode colocar no contrato, pelo menos inicialmente, aquelas horas iniciais que a gente sabe que é maior para se pagar se o cliente, por exemplo, rescindir contrato, e aí começa uma série de condições negociais. Bom, gente, era isso. Qualquer coisa pode me mandar dúvida. Muito obrigada. E é isso.